Olá pessoal, vimos no vídeo passado as chamadas regras de L'Hopital. Vimos que essas regras servem para calcularmos limites cujas indeterminações são na forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, né? Porém, existe uma infinidade de famílias de limites que não se encontram nessa forma, e aí não podemos diretamente aplicar as regras de L'Hopital. Porém, existem maneiras de nós reescrevermos, né, esses limites de modo a poder utilizá-las. Nós vamos ver aqui três casos, né? Limites na forma 0 vezes infinito, limites na forma infinito menos infinito e limites na forma 0 elevado a 0 ou infinito elevado a 0 ou 1 elevado a infinito. Todas essas são formas indeterminadas que não me permite aplicar as regras de L'Hopital diretamente. Mas nós vamos ver como contornar isso. Vejamos o primeiro caso. Indeterminações na forma 0 vezes infinito. Imagine que você tenha duas funções, né, f de x e g de x, e que você queira calcular o limite desse produto envolvendo essas duas funções. Se está na forma 0 vezes infinito, podemos imaginar que o limite de f de x quando x tende para um certo número a vai para 0, enquanto que o limite de g de x com x tendendo para a vai para infinito. E aí o limite desse produto estaria na forma 0 vezes infinito. Existem duas maneiras de contornarmos isso. É mostrado aqui pelas equações 5.28 e 5.29. Né? Lembrando que o limite quando atua sobre f está indo para 0, que quando atua sobre g está indo para infinito. Bom, eu posso reescrever f vezes g como sendo f dividido por 1 sobre g. Então, isso vai estar na forma 0 sobre 0. Por quê? Porque o limite de f de x vai para 0. O limite de g de x vai para infinito. 1 sobre algo que tende para infinito vai para 0. Certo? Então, na forma 0 sobre 0. Feito isso, aí sim, estando na forma 0 sobre 0, eu poderia aplicar as regras de L'Hopital. Lembrando que o meu numerador é o f de x e o meu denominador agora é a função 1 sobre g de x. Outra forma seria 5.29. Ao invés de eu inverter g, eu inverto f. Fica g de x dividido por 1 sobre f. Como o limite de f de x tende para 0, 1 sobre algo que se aproxima de 0 vai para infinito, e aí esta forma está na forma infinito sobre infinito. Eu poderia aplicar agora a segunda regra do L'Hopital neste caso. Vejamos um exemplo. Considere o limite com x tendendo a 0 mais de tangente de x vezes log neperiano de seno de x. Veja que quando x vai para 0, né, o seno de 0 é 0 e o ln de 0 vai para menos infinito, enquanto que quando x é 0, a tangente vai para 0. Então isso aqui está na forma 0 vezes infinito. Certo? Nós vamos aplicar uma daquelas regras ali. Qual regra escolher? Bom, como sugestão, tá? Sempre que possível, mantenha as funções logarítmicas no numerador. Por que isso? Porque se você coloca 1 sobre ln, quando você derivar essa expressão, você vai se deparar com ln ao quadrado, né? E isso pode ser bem complicado de resolver, ou pelo menos mais trabalhoso. Então, sempre que possível, mantenha as funções log no numerador. É uma sugestão, não obrigado. Então, vamos lá. Então eu vou manter a função log no numerador e vou inverter a outra, 1 sobre tangente de x. Certo? 1 sobre tangente nada mais é do que cotangente de x. Certo?
Então, quando o x tende para 0 mais, nós já vimos que o ln de x vai para o ln de x com x tendendo para 0 mais, vai para menos infinito. E a cotangente cosseno sobre seno, quando seno zero, isso vai para infinito. Então, isso está na forma infinito sobre infinito. Então, tudo isso aqui, essa expressão aqui agora, eu posso fazer uso da segunda regra de L'Hopital. Então, eu vou derivar em cima e depois eu vou derivar embaixo. Derivo o numerador e derivo o denominador. E aí eu observo o que eu tenho. Quando eu fizer essa derivação do numerador, derivada de ln de log neperiano de u é u' sobre u. U é seno de x. A derivada de seno de x em relação a x é cosseno x. Está aqui, ó. Tá? Dividido por u, que é seno de x. Isso vai dar cotangente x. Mas eu vou deixar indicado por enquanto cosseno sobre seno. A derivada de cotangente é menos cossecante x. Certo? E aí, antes de eu calcular o sinal de menos, eu posso tirar pela regra da homogeneidade dos limites, regra básica de limites, que nós vimos lá no capítulo 2. Então, eu vou retirar o sinal de menos e vou escrever esta expressão desta forma. Vou deixar o cosseno sobre seno. Cossecante é 1 sobre seno, então eu tenho 1 sobre seno quadrado no denominador. Ele vai aparecer aqui no numerador multiplicando a cotangente. Certo? Posso cancelar esse quadrado aqui do seno com o seno de baixo e eu fico com um limite de cosseno de x vezes seno de x. Certo? Que está aqui. Então, quando o x tender para 0 mais, cosseno de 0 vai para 1, mais seno de 0 vai para 0. Então, este limite dá 0. Achamos, então, o resultado desse limite. Vamos ver agora uma outra forma. A forma infinito menos infinito. Tá? Este caso, nós podemos, por uma manipulação algébrica, reduzi-lo à forma 0 vezes infinito e aí a gente já sabe como resolver. Correto? Vamos ver como eu posso fazer isso. Ter uma situação em que eu tenha a indeterminação na forma infinito menos infinito, eu posso imaginar essa situação em que eu tenha uma função f de x menos g de x e eu quero o limite dessa diferença e cada um dos limites em separado vão para infinito. Certo? Dito isso, tá? Observe a expressão 5.30. Tá? Eu posso reescrever f menos g da seguinte forma. Eu faço o produto de f vezes g e esse produto eu multiplico por esta diferença. Como o limite de f vai para infinito e o limite de g vai para infinito, esse termo aqui, f vezes g, vai para infinito. Porém, o que está entre parênteses aqui vai para zero, já que quando o limite atuar sobre g ele tende para infinito, 1 sobre algo que tende para infinito vai para zero e acontece a mesma coisa no caso da função f, do limite envolvendo a função f. Tá? E ficando na forma 0 vezes infinito, a gente já sabe como resolver. Vejamos esse exemplo aqui. Limite com x tendendo para 0 mais de 1 sobre x menos cossecante de x. Lembrando que cossecante de x é 1 sobre seno de x. Okay? Então, quando x tende para 0, tá? Esse primeiro termo vai para infinito. E este termo, 1 sobre seno de x, quando x vai para 0, seno de 0 é 0, 1 sobre algo que tende para 0 vai para infinito. Então, este limite encontra-se na forma infinito menos infinito. Certo? Da forma que se encontra, não podemos aplicar as regras de L'Hopital. Mas nós podemos fazer uma manipulação algébrica antes de calcular esse limite. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos considerar que 1 sobre x é o nosso f.
E o cossecante de x é o nosso g de x. Então, nós vamos utilizar aquela fórmula, que é f vezes g, que multiplica, abre parênteses, 1 sobre g menos 1 sobre f. Então, vai ficar f vezes g está aqui, cossecante de x sobre x, vezes 1 sobre g menos 1 sobre f. Eu posso deixar como está, mas eu vou simplificar isso, eu vou manipular essas coisas. Sempre que você tiver expressões trigonométricas no meio, é sempre bom ver se é possível uma simplificação antes de partir efetivamente para fazer o cálculo, certo? Então eu vou manter esse termo, cossecante de x sobre x por enquanto, está aqui, e 1 sobre cossecante, cossecante é 1 sobre seno, então isso aqui é 1 sobre seno, que é seno, está aqui. E 1 sobre x, né, a velha regra do repete primeiro, multiplica invertendo segundo, isso vai virar x, está aqui. Então eu fico com a expressão cossecante de x sobre x vezes seno de x menos x. Ora, cossecante de x é 1 sobre seno de x. Então, eu ainda posso escrever isto desta forma, né? Vou ficar com o numerador como seno de x sobre x e o denominador x vezes seno de x. Quando x tende para 0 mais, o numerador vai zerar e o denominador também. Então, isso aqui está na forma 0 sobre 0. Funções polinomiais e funções trigonométricas são contínuas e diferenciáveis. Então eu posso aplicar a regra de L'Hopital, né, ou o teorema 1. Ok? Vou fazer isso, vou derivar o numerador e depois eu vou derivar o denominador. A derivada do numerador do seno vai dar cosseno e do x vai dar 1. Então eu vou ficar com cosseno de x menos 1 aqui. E aqui embaixo, né, x vezes seno de x, eu aplico a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então eu tenho exatamente isso aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, né, a regra do produto deu isso aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, né, derivada de x em relação a x é 1 vezes o segundo, seno de x está aqui, mais, repete o primeiro, x está aqui, vezes a derivada do segundo. Derivada de seno de x, cosseno de x está aqui. Então ficamos com isso. Veja que quando x tende para 0 mais, tá, o denominador se anula de novo. Por quê? Porque seno de 0 é 0. E aqui eu tenho um x multiplicando cosseno. Quando x vai para 0, isso aqui vai para 0, então esse denominador zera. O numerador também zera, porque cosseno de 0 dá 1 menos 1, 0. Então isso aqui está na forma 0 sobre 0 e eu posso de novo aplicar a primeira regra do L'Hopital. Vou derivar o numerador, derivada de cosseno de x é menos seno de x, derivada do 1 é uma constante, vai embora, 0. A derivada do seno de x dá cosseno, e aqui eu aplico a derivada do produto de novo. E aí eu vou ficar com isso aqui, ó. A gente já vimos que o numerador fica menos seno de x, então ó, derivada desse cosseno está aqui, mais, agora a derivada do produto, derivada desse dá 1 vezes esse, cosseno está aqui, mais, repete o primeiro, deriva o segundo, né? A derivada do cosseno é menos seno, está aqui. Arrumando isso, ficamos com esta expressão aqui. Tá? Agora sim, quando x tende para 0 mais, cosseno de 0 é 1, 1 vezes 2, 2, isso aqui ficou 2 e esse termo 0. Então o denominador vai para 2, quando x vai para 0 mais. E o numerador vai para 0. 0 dividido por 2, né, é 0. E assim a gente consegue calcular o limite desejado. Então, pessoal, agora nós vamos analisar as indeterminações na forma 0 elevado a 0, ou infinito elevado a 0, ou 1 elevado a infinito. O tratamento para cada um desses três exemplos
é o mesmo. Tá? Para falar disso, eu vou considerar o seguinte limite. Limite com x tendendo para 0 mais de, abre parênteses, x mais seno x, fecha parênteses, tudo isso elevado a tangente x. Repara que quando x tende para 0, tá? Este termo que está na base vai para 0, o expoente também vai para 0. Ok? Então isso está na forma 0 elevado a 0. Repara o quão importante é você saber determinar qual a forma da indeterminação. Se você não consegue identificar como é a indeterminação, de que tipo ela é, você terá sérias dificuldades para resolver o problema. Então o primeiro passo é sempre identificar a forma da indeterminação. Dito isso, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Eu vou chamar essa expressão de y. Tá aqui, ó. E o que eu quero encontrar é y. Certo? Eu vou aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados dessa expressão. Né? Então, ln de y vai ser igual, eu posso usar a propriedade do limite, eu tiro ele, o ln aí vai passar pelo operador limite, vai ficar aqui, ó, ln de x mais seno x elevado a tangente x. Vou usar a propriedade do log e essa tangente eu posso colocar aqui na frente do ln, não aqui, na frente do ln. A tangente multiplicando ln de x mais seno de x. Aí eu terei o limite deste produto. Certo? Quando x tende para 0, a tangente vai para 0. Né? E o argumento da função log também vai para 0. Só que ln de 0 vai para menos infinito. Então, isto já está na forma 0 vezes infinito. Nós sabemos resolver. Vamos resolver até o fim esse caso aqui, só por questões de completeza. Ok? Eu vou manter a função logaritmo no numerador e vou colocar a tangente no denominador. Certo? Vai ficar 1 sobre tangente. Posso escrever isso como cotangente. Né? Mais simples derivar a cotangente do que derivar 1 sobre um determinado f de x. Ok, ficou isso aqui, a expressão ficou dessa forma. E agora eu vou poder aplicar a regra L'Hopital. Por quê? Porque cotangente é cosseno sobre seno. Quando x tender para 0, seno de 0 é 0, o denominador vai para infinito. E o numerador também. Então isto está na forma infinito sobre infinito. Assim eu posso aplicar, para este limite, eu posso aplicar a segunda regra L'Hopital. Vou fazer isso, mas antes eu quero lembrar que eu desejo encontrar y e não ln de y. Então eu posso inverter esta expressão e escrever o y neste formato. Né? O y ele é a exponencial do limite de x tendendo para 0 mais do logaritmo neperiano de x mais seno de x sobre cotangente de x. Vou chamar a potência que está na exponencial aqui, eu vou chamar de d. Está aqui embaixo. E encontrando o valor de d, eu encontro y. Certo? Vou aplicar a segunda regra L'Hopital para derivar isso aqui, porque, lembrando mais uma vez, esse limite está na forma infinito sobre infinito. Bom, a derivada do ln de u é u' sobre u. Então, a derivada de x mais seno x é 1 mais cosseno x. Está aqui. Dividido por u, x mais seno x. A derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Então, a derivada disto está aqui. Antes de examinar isso, eu vou tentar simplificar isso, já que cossecante é 1 sobre seno, então eu posso manipular essas expressões aqui. Vamos ver como é que fica isso. Tá? Isso vai ficar
da seguinte forma. Vou repetir este e o 1 sobre seno vai vir multiplicando esta expressão. É aquela velha regra do repete a primeira, multiplica invertendo a segunda. Então, esta expressão fica dessa forma e o sinal de menos, eu posso mais uma vez, como eu já mencionei tantas outras, né, usar a regra da homogeneidade, propriedade básica de limite, e colocar ele para fora do limite aqui. Certo? Bom, este limite ele está na forma 0 sobre 0. Mas eu posso ainda separar esse limite em 2. Né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso escrever o limite do primeiro vezes o limite do segundo e escolher quem que é o meu primeiro e quem que é o meu segundo. Então eu vou escolher desta forma que está aqui. 1 mais cosseno x vai ser o primeiro limite, vai ficar aqui. E o segundo limite vai ser o que sobrou. Limite de seno ao quadrado de x dividido por x mais seno x. Dito isso, tá? Nós vamos calcular esse primeiro limite. Ele vai dar 2, porque cosseno de 0 é 1, 1 mais 1, 2. Com o sinal de menos, fica o menos 2 aqui. E sobra esse limite para calcular. Esse limite encontra-se na forma 0 sobre 0. Facilmente se percebe isso. Então eu posso aplicar a primeira regra L'Hopital. Vou derivar isso. Isso aqui é u ao quadrado, então vai ficar 2. A derivada de u ao quadrado vai ser 2u, u', então vai ficar 2 seno x vezes cosseno x, né? Que está aqui. E a derivada do denominador de x dá 1, está aqui, e de seno de x dá cosseno de x. Agora sim, quando o x tende para 0 mais, o denominador vai para 2, né? Porque o cosseno de 0 é 1, 1 mais 1, 2, então está aqui. Enquanto que o numerador, quando o x for 0, seno aqui é 0, zera tudo que está em cima, então o resultado deste limite é 0. Então D vale 0. Mas cuidado, a nossa resposta não é essa. A nossa resposta é o valor de y, e y é e elevado a d. Então o nosso limite dá 1. Percebem? Ok, obrigado.